Boa tarde a todos, os que se encontram aqui na nossa casa, os que nos acompanham através do Facebook. Sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa Casa Espírita. Lembrando, aqueles que quiserem a magnetização das águas, podem separar um recipiente, uma garrafinha, um copo com água, e ao final da nossa atividade, os benfeitores espirituais dessa casa farão a sua magnetização. Eu peço a todos que me acompanhem na prece inicial, fechando seus olhos, buscando uma posição confortável na cadeira, buscando uma conexão com o alto. Rogamos ao Pai que nos abrace amorosamente, que Jesus esteja conosco aqui nesse ambiente, através dos benfeitores espirituais que desde cedo estiveram aqui e ainda estão, que prepararam a casa com muito amor para nos receber. Que esse entendimento dos ensinamentos de Jesus, que serão colocados através da exposição doutrinária dessa tarde, sejam assimilados por todos nós e coloquemos esses ensinamentos no nosso dia a dia, nos tornando seres melhores, buscando a transformação, levando mais amor no nosso dia a dia, aos nossos semelhantes, a benevolência nas nossas ações, a humildade, a caridade e a indulgência. Assim, certos desse envolvimento em amor, em bênçãos que já estamos, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da tarde de hoje, que assim seja. A exposição doutrinária hoje está a cargo da nossa irmã Leonice Turcato, que vai falar um pouco sobre a parábola do semeador. Bom trabalho. Boa tarde a todos, bem-vindos, agradeço a oportunidade de trabalho. Então, vamos, na nossa atividade de hoje, falar sobre a parábola do semeador. O mês de setembro a gente falando sempre sobre parábolas, procurando tirar daí os ensinamentos, né, para compreensão profunda. Mas além de ser o mês de falarmos de parábola, também é o mês do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção de suicídio que o movimento Espírita de Saúde Mental é uma situação alarmante, um problema de saúde pública. Então, esse Setembro Amarelo é uma campanha que visa a proteção da vida, com a conscientização do maior número de pessoas sobre as questões de saúde mental, do suicídio, da ideação do suicídio, dos sofrimentos mentais, emocionais e espirituais. E daí, todas as casas espíritas têm tido muito atenção com esse tipo de sofrimento e oferecem os atendimentos fraterno para ouvir, para acolher a pessoa na sua dor, né? Escuta com o coração, sem julgamento, dando uma palavra de esperança, de encorajamento. Então, essas pessoas precisam saber que quando elas compartilham a sua dor, é uma forma também de aliviar esse peso, né? Que a saída é acabar com a dor que sentem e não acabar com a própria vida. Então elas precisam compreender que as vidas delas importam. As suas dores são dores que também passarão, porque elas têm cura. São momentos circunstanciais da vida e que procurem sempre ajuda, né? Resgatando esse desejo de viver, porque a vida ainda é a melhor escolha. E vejam que a doutrina espírita vem trabalhando esses sentimentos profundos, oferecendo valores profundos para o ser orientar a sua vida,
nos dando a conhecer as premissas essenciais de que somos seres espirituais, que mesmo criados simples, ignorantes, sem conhecimento, nós, através de cada encarnação, vamos progredindo, nos aperfeiçoando, nos tornando melhor, nos equivocando menos, eliminando essas imperfeições que nos geram dor, sofrimento e que muitas vezes podem levar o indivíduo a decidir se auto-eliminar. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações exatamente pelo nosso estado de imperfeição, de não conhecimento, que ainda não detemos integralmente. O Cristo já havia nos dito: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele está nos estimulando a nós também termos bom ânimo. Jesus nos conhecia profundamente, sabia das nossas imperfeições, que éramos seres em processo de melhoria, de crescimento, mas ele também sabia das nossas capacidades, de todas as virtudes que ainda detemos dentro de nós, que precisam eclodir, ser trabalhadas. E quando a gente compreende que é na vivência da encarnação que a gente vai se defrontando com experiências que vão exigir de nós virtudes, valores, responsabilidades, provas para vencer, e que isso faz parte de um processo de melhoria, isso faz com que a gente enfrente a nossa caminhada com mais coragem, com mais esperança. E isso é um preventivo muito poderoso contra a ideação de autodestruição. Por isso a importância da doutrina espírita, que é a mensagem do Cristo redivivo, nos servindo de guia, nos dando uma orientação para uma conduta sadia, para enfrentarmos cada encarnação com os seus aprendizados, com suas provas. Afinal de contas, a doutrina espírita é o consolador prometido, né? O espiritismo vem fazer aquilo que o Cristo já havia nos prometido, de levar o conhecimento, fazer com que o ser humano saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, qual é a sua destinação, né? E nos vai orientando de seguir esses princípios das leis de Deus, que nos orienta, nos consola, nos dá fé, nos dá esperança, né? Por isso que é importante a gente estudarmos as parábolas, entender esses ensinamentos que chegam de forma tão alegórica através de cada uma dessas parábolas. E na tarde de hoje é a parábola do Consolador, que nos leva a pensar, principalmente quando estamos sofrendo, se estamos aproveitando esses ensinamentos, se estamos entendendo, né? E como tem sido a nossa conduta diante desses ensinamentos. Estamos entendendo, estamos aplicando? Que tipo de espírita eu sou, ou simpatizante, estou compreendendo? E isso é muito importante para que a gente se analise e tome as diretivas necessárias para corrigir a nossa conduta. Então, para quem não lembra sobre a doutrina, a parábola do semeador, que está lá em Mateus, no capítulo 13, vou ler rapidamente aqui de uma forma sintética para que vocês se situem. Diz o seguinte: Jesus, saindo de casa, sentou-se à beira do mar e em torno dele reuniu-se grande multidão. Então entrou numa barca, sentou-se, permaneceu à margem e todo o povo ao seu redor. Disse então muitas coisas em fórmula de parábola, falando assim: o semeador saiu a semear. E semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo as sementes brotaram, porque a terra não tinha profundidade. O sol, levantando-se, as queimou, e por não terem raízes, secaram e morreram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terreno fértil e produziram frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E ele fecha dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir.
Ouvir, todos nós ouvimos, mas quem tem ouvido de ouvir é no sentido do entendimento, da capacidade de perceber as nuances que essas informações que ele dá de forma alegórica possam nos trazer para a gente compreender a lição profunda. E aqui a gente vai começando a compreender que essa semente que ele fala no texto evangélico são esses ensinamentos que ele vai soltando em forma de pequenas informações, em forma de sementes, de ordem moral, de ordem filosófica, de ordem ética. Ele vai soltando, vai falando através das parábolas, e ele é o semeador. Ele é o que nos orienta, que nos serve de guia, de modelo, para a humanidade inteira. Todos os que estavam com poderes temporais naquela época passaram. Ele ficou. A ideia, a sua filosofia, seus ensinamentos. E esses diferentes solos que ele vem trazendo, no pedregoso, o espinheiro, enfim, o caminho, são as diferentes formas de nós aproveitarmos esses ensinamentos, que está muito relacionado com a nossa capacidade de compreensão, com a nossa capacidade evolutiva, ou com a nossa boa vontade ou má vontade de receber esses ensinamentos, essas informações em forma de semente divina, para construir a nossa própria paz. Porque ele era Espírito perfeito e veio entre nós, sabendo das nossas dificuldades e necessidades, e traz a informação aos poucos em forma de sementes. Ele não nos despeja todo, quando senta aí, vamos conversar, e pá, derruba tudo. Não, ele vai num ensinamento, num fato concreto, numa vivência, e vai trazendo em forma de semente. Mas o que a gente faz com esses ensinamentos? E é é o que nos remete essa palestra, para a gente verificar, examinar a nossa conduta diante disso que nós temos recebido de informação, porque muitos de nós aqui, desde o berço, vêm recebendo essas informações. Alguns foram católicos, outros foram espíritas desde o início, outros passaram por outras vertentes cristãs, mas o semeador é o mesmo. Então, vamos ver aquela parte que fala que caiu ao longo do caminho, que é a primeira frase dele, que remete ao fato de quando semeado, os pássaros comeram a semente. Ou seja, é o tipo de indivíduo que escuta até a palavra, ouve uma palestra, lê uma Bíblia, lê o Evangelho, mas não dá atenção, né? É superfície. Logo os pássaros comem, logo desaparece. Denota que são indivíduos que ainda não têm uma maturidade espiritual para entender o valor daquilo que tem. Ainda está muito ligado às questões materiais, pela frivolidade ou pela infantilidade como ele ainda lida com as questões de espiritualidade profunda. Então, não vão produzir nenhum efeito, porque sequer vai arraigar. Porque assim que lançadas, os pássaros comem. Ou seja, não modifica o indivíduo, não desperta a consciência e continuam consciências adormecidas, tal quando chegaram e viram e tiveram acesso à informação. Mas o outro terreno que ele fala é o terreno pedregoso. Lembra o quê? Pedra, né? E terreno com muita pedra, ele tem pouca terra, né? Tem mais pedra. Então, a semente lançada ali fica muito exposta ao sol, porque não tem terra, ela não cria raiz. Ela não gera, não vai crescendo, não vai gerar frutos. Pois então, essa é a semelhança daquele coração endurecido, que não se deixa penetrar por essas informações, essas ideias novas. São bastante refratários aos ensinos. Eles geralmente podem estar vivendo um processo de interferência espiritual por espíritos negativos, inferiores, ignorantes. Mas a gente sabe que se há esse processo obsessivo é porque houve sintonia. E se há sintonia é porque há similitudes de pensamento, sentimento, é porque aí conectou. Caso contrário, não haveria. Então,
São indivíduos que podem estar escutando a mensagem, achando boa, acham que ela tem valor, mas não querem saber muito, aprofundar, ouviu, ok, mas não vão adiante. Não aprofundam o conhecimento. E às vezes quando chegam às casas, ou às igrejas, ou vão aos padres, ou chegam na casa espírita, querem solucionar um problema que o está atormentando naquele momento, ou por saúde, ou finanças, enfim, mas de forma imediata. Tipo assim, ó, eu vim aqui, tira isso de mim. Não há compreensão de que há correlação de causa e efeito entre estar vivendo aquilo que o indivíduo próprio criou, pela sua conduta, pela sua dureza, pelos valores que continua alimentando, achando que os outros me trazem problema, não é a minha conduta. E muitas vezes chegam às casas espíritas procurando fenômeno, né? Ah, eu vou lá tomar um passe porque lá é forte, fazem assim com a mão, tiram tudo da gente. O indivíduo até às vezes pode se sentir melhor, mas passando a porta lá, se ele continua a ser o mesmo que foi, cheio de raiva, cheio de rancor, manipulador, mentiroso, preguiçoso, o que ele está criando? Todas as condições novamente para voltar a sentir aquilo que ele mesmo havia criado para si mesmo. Então, dá para ver como nós somos corresponsáveis pelo aquilo que nós vivemos, criamos e sentimos, porque não é que exista um pacotinho de maldade e alguém larga o pozinho de maldade em cima de mim e eu começo a me sentir mal. Nós criamos as condições pela conduta, pelos valores, por aquilo que eu penso, que eu falo ou deixo de fazer, porque a omissão também é uma forma de erro. Outro terreno caiu sobre os espinheiros, que são os espinhos que sufocam a plantinha que quer nascer, mas não consegue vingar. Essas são aquelas pessoas preocupadas essencialmente com as coisas no mundo. Vivem envolta na ilusão de que o que é importante é o que é aqui, agora, a riqueza, o poder, a beleza, a vaidade. E são sufocadas por isso. São envolvidas por um roldão de uma força muito superior da capacidade de ela lidar com essas ilusões. E elas não se preservam cuidando da sua fortaleza interna, que são as questões espirituais, porque ele sequer lembra que ele é um ser espiritual. Cuida do corpo, cuida da roupa, cuida da riqueza, cuida da imagem, cuida da internet, do Instagram, do Facebook, cuida de tudo, mas não cuida de si mesmo como essência espiritual. Então, são indivíduos que vão em busca em algum lugar de benefícios, mas não me exijam esforço. Eu quero ir lá pegar e buscar, está à disposição. Eu quero pegar para mim. E aí o discurso é, meu irmão, você tem que se esforçar, você tem que fazer essa educação espiritual, a correção das suas más tendências. Aí, bom, mas eu pensei que já estava pronto. Não é só chegar lá e pegar. Não, é uma construção própria, demanda esforço, trabalho longo. Às vezes não é numa encarnação, mas a gente começa. Então, a gente verifica que esses solos eivados de espinheiros, muitas vezes, são indivíduos sem perseverança, sem persistência. Começam, vê que fica bom, ai, agora me larguei das cordas, só que todo o solo para que a fruta ou a semente dê frutos, a gente precisa cuidar do solo, a gente precisa botar água, alimentar, adubar, que são os ensinamentos, as modificações de conduta. Então, são indivíduos que esperam que os outros façam por mim, mas não fazem por si mesmos. E, por fim, quando é um terreno fértil, caiu e deu fruto 100 por 1. Esse é um indivíduo que já vem de longa caminhada, talvez por muitas encarnações, fazendo esse processo de autocultivo. Já há a compreensão de que ele é um ser espiritual, que eu vou cuidar sim do meu corpo, eu vou ao médico, vou tomar banho, vou tomar uma roupa legal, mas eu sou essência espiritual.
É este que eu tenho que cuidar. Então, quando ele escuta essa semente, essa palavra lançada, ali vai frutificar. Ele presta atenção, entende e aplica em si. Então, esse é o fruto do entendimento. Esse modifica a conduta, adequa seus valores morais e espirituais a esses preceitos, faz um autoexame, verifica dentro do parâmetro oferecido por Cristo aonde eu tenho que melhorar, tem humildade em reconhecer isso. Ele compreende esses deveres e responsabilidade diante de si e diante do mundo. Responsabilidade diante de mim mesmo, da minha melhora, do meu cultivo. Eu vou lá, vou fazer um atendimento fraterno, vou ouvir sugestões, parâmetros, mas se eu não refletir e fazer com que essas sementes, eu vou voltar sempre, vou ouvir as mesmas coisas e vou ouvir e vou achar que não está certo, vou ficar duvidando e eu vou adiando esse processo de autocura, de educar os sentimentos, de levar uma vida regrada por esse modelo que é oferecido ali. Ali tem um cultivo de valores que pacifica a mente, que acalma o coração e aproveitam todas as oportunidades para ser útil. Vejam bem, não dá trabalho. Ser útil não é carregar um fardo nas costas pesado de 100 quilos. Eu posso ser útil mesmo na minha inação de não poder mexer nem os olhos, mas a minha mente funciona e eu oro por alguém. Eu estou sendo útil. Então, ser útil, servir, buscar ser um homem de bem. Lá no capítulo 17, fala do homem de bem. Mas o que é o homem de bem? É um modelão assim que a gente usa, segue ali, ele dá os parâmetros. É aquele que pratica a lei de justiça, ser justo. Ser justo não é fazer aquilo que eu acho que é bom para mim. Ser justo é uns valores de uma lei que não é a dos homens, é a de Deus. Ser justo, praticar então essa justiça, essa lei é lei, portanto, ela está acima dos nossos interesses. Lei de justiça, de amor. E aí, às vezes, a gente só pensa em amor-posse. É além disso. Então, tem muitos conceitos que nós temos que trabalhar, entender. Então, lei de justiça, de amor e de caridade. Quando nós estamos ao nível de fazer caridade, nós estamos fazendo bem para alguém de forma totalmente desinteressada e que não interessa sequer um obrigado. Dizem os espíritos superiores que quando nós chegamos a exercer a caridade de forma profunda e desinteressada, eu já tenho amealhado em mim e aquilatado diversas virtudes, porque chegar a fazer um bem profundo para alguém, sim, um mínimo interesse, por amor ao bem, por amor a essa pessoa, nós já temos uma boa caminhada, grande quantidade de virtudes. E quais são essas qualidades essenciais? Porque esse ser um homem de bem que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza, ele já denota a maturidade do senso moral. Ou seja, ele já vem juntando, aprimorando ao longo das suas encarnações valores morais de aprendizado e que não depende se ele é pobre, é rico, é branco, é preto, é gordo, é magro, é loiro, é moreno, se tem instruído, se não é instruído, enfim, se é rico, não interessa. Está ali um grau de evolução moral, evolução espiritual, encarnação, pós-encarnação. Então nós não vamos nos tornar anjos ou pessoas de bem de uma hora para outra, num toque de varinha de condão. E são qualidades que a gente acumula ao longo do tempo. E os espíritos superiores nos indicam essas qualidades essenciais para um indivíduo ser considerado uma pessoa de bem, que são ser bom, caridoso, laborioso,
sóbrio, modesto. Ser bom, será que eu sou boa? Dar uma moeda, dar uma cesta básica, é um conceito profundo que às vezes não é o ato material, que as pessoas se equivocam de achar que isso é uma chancela de bondade. Está vinculado ao sentimento profundo. Ser caridoso, esse conjunto de virtudes que faz com que eu tenha abnegação em relação ao meu próximo, e aí não é porque é meu irmão, porque é meu vizinho, porque é do meu time, porque é meu parente, qualquer ser humano. É laborioso, labor, trabalho, gosta do trabalho, ama o trabalho, entende o trabalho como meio de liberação das suas mazelas, porque é lei da natureza, porque ele cresce com isso, porque ele desenvolve a inteligência, porque ele pode ser útil. Diga para alguém que hoje está em cima de uma cama, sem poder mover os braços e as pernas, se ele não gostaria de agora estar trabalhando. Talvez tenha negligenciado. Então, às vezes, nós só damos valor quando perdemos aquilo. Então, ser laborioso, ser sóbrio de valores, de conduta, na fala, no pensar, no agir, sobriedade, a retidão moral, ser modesto, ser humilde, ser simples de coração, não deixar se levar pelas vaidades do mundo. E o chamamento é muito grande. Então vejo que essas são qualidades construtivas de uma paz profunda, e mais do que isso, são preventivas e protetivas contra a dor profunda de um espírito altamente endividado. E aí vem o sofrimento, e aí nos remete ao Setembro Amarelo, daqueles que querem desertar daquela jornada terrena em que as dores lhe visitam para dizer: acorda, corrige a tua conduta, usa dessa dor para tirar a lição e não para desertar da prova. Venha e aproveite essa lição para que tu te corrijas. Então veja que os ensinamentos de Jesus são atemporais. Eles não estão restritos a uma época, a um grupo de pessoas. E quando a gente compreende esses ensinamentos, que não tem uma época restrita, é para a humanidade, a gente vê que esses ensinamentos são sempre os mesmos e que nós é que temos que fazer esse esforço de compreender esses ensinamentos, mesmo diante dessa variedade evolutiva de pessoas com mais evolução ou menos evolução, uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todos nós estamos a caminho da evolução. E quando nós absorvemos esse ensinamento e passamos a agir dentro desse parâmetro, nós passamos a ser os semeadores, porque a nossa palavra vai ser melhor. O meu pensar e o meu sentir vai estar dentro desse modelo do Cristo. E o que eu falo vai ser visto, vai ser ouvido. E muitas vezes, dentro da nossa família, principalmente quem tem criança pequena, os filhos imitam os pais. E aí, que semeador eu tenho sido? Eu já ouvi a palavra. Que a minha ação, a minha fala, o meu pensar e o meu agir seja exatamente a semeadura disso que para mim foi importante, que modificou a minha vida, que me tira de um processo de sofrimento. Eu também sou semeador. Mas para semear eu tenho que cuidar daquele solo, que são os nossos filhos, os nossos cônjuges, nossos parentes, amigos, vizinhos. E será que eu cuido desse solo com afetividade, com respeito, com dignidade? Porque o solo, quando não é amanhado, não é trabalhado, não é arado, ele não vai fazer frutificar aquela semente. Então, eu tenho cuidado desse solo. Então, vejam o grande compromisso que nós temos e nos leva a refletir
da importância de saber, entender, compreender, aplicar e começar a examinar as nossas condutas, principalmente em momentos de sofrimento, em momentos em que estamos numa encruzilhada, que temos que tomar decisões, ou não conseguimos tomar decisões, ou tem alguém que nós muito amamos e que queremos ajudar e não conseguimos achar o caminho. Então é o momento de buscar, de pegar essa semente e deixar frutificar. E é esse o momento que nós temos que nos examinar. Será que eu tenho esse comprometimento com o meu progresso, com esses ensinamentos que eu tenho recebido há tantos anos? Eu vou na casa espírita, ou eu vou na igreja, ou eu vou no pastor, e ouço sempre as mesmas coisas, mas por que isso não frutifica em mim? Qual é o tratamento que eu estou dando a esses conhecimentos que eu recebo? Eu estou me esforçando? Eu estou trabalhando pela minha transformação? Eu ainda tenho aquela ideia infantil de que eu vou lá no lugar para buscar uma salvação em algum lugar, algum pozinho milagroso, alguma palavra mágica que me tire? Não, gente, é esforço, é perseverança, é trabalho profundo. Mas será que eu estou me esforçando para domar essas minhas más tendências que têm dado como resultado as minhas dores e os meus sofrimentos? Não é à toa que nós colocamos aquela frase ali, para que seja lido todos os dias em que tiver trabalho público ou quem passar por ali. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. É um trabalho nosso. Então, nesse Setembro Amarelo, vamos fazer, não só no setembro, mas durante todas as nossas possibilidades de reflexão, sobre qual tem sido a nossa conduta diante da semente, diante do ensinamento, ou diante até mesmo do sofrimento, né? Que a gente tem no sofrimento a possibilidade de rever valores, corrigir condutas, nos alinhar com a lei de Deus e construindo paulatinamente essa paz que tantos de nós procuramos, e aqui viemos buscar exatamente isso. Então, que essas palavras de Cristo sejam uma semente que frutifiquem em nós. Esta é a nossa mensagem. Possamos, então, refletir e deixar frutificar. Obrigada. Nós é que agradecemos, Danice. Que todos possamos refletir um pouquinho sobre os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E se estamos buscando essa transformação no nosso dia a dia, através das nossas condutas, dos nossos pensamentos. Então vamos chegando ao final da nossa atividade, no momento do passe. E eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. E vamos buscando uma conexão com o Pai, serenando os nossos corações e rogando que os benfeitores espirituais dessa casa nos envolvam em amor, em luz, em serenidade, que cada célula do nosso corpo receba esses fluidos benéficos, benfazejos, que reequilibrem todo o nosso organismo, que o nosso espírito absorva todas essas bênçãos. Rogamos a esses abnegados amigos que visitem os nossos lares, distribuindo também esses fluidos para quem estiver lá, que recebam também esses fluidos benéficos, que eles visitem cada cômodo da nossa casa, do nosso lar, deixando lá um clima de harmonia, de serenidade. Pedimos ainda a magnetização das águas expostas, que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos dessas bênçãos e caminhando para a nossa transformação moral, pedimos
a licença para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Todos nós possamos voltar aos nossos lares, acompanhados dos nossos benfeitores e com muita paz. Que assim seja.